indúbio, pau no réu. Você já escutou esse trocadilho? Caso você nunca tenha escutado ou esteja se perguntando, não é indúbio pro réu? Fica aqui que eu vou te explicar que na prática é indúbio, pau no réu. Bom, quem me acompanha já há algum tempo já viu nas minhas fundamentações, nas minhas sustentações, que eu faço uso muito do trocadilho, que na prática é indúbio, pau no réu. Então eu decidi fazer esse vídeo para explicar e demonstrar para vocês que na nossa prática, no nosso Estado democrático de direito, na dúvida sempre é pau no réu. E não como está lindo posto na Constituição, o indúbio pro réu. Bom, só para fazer um panorama para vocês que talvez não sejam da área do direito, no nosso ordenamento jurídico tem como base um princípio que regra todas as outras leis, que se chama presunção de inocência. Ou seja, todo mundo será presumido inocente até que se prove o contrário. Então está lá na Constituição. Ninguém será considerado culpado até trânsito e julgado. Então está lá na Constituição. Se você está sendo acusado por um crime, isso não quer dizer que você praticou um crime. Por isso que tem a pessoa do juiz, do promotor e do advogado, onde o promotor e o advogado irão analisar as provas, apresentar suas teses através dos seus viés cognitivos, e o juiz, então, de maneira imparcial, analisará aquilo e dará a sua decisão. Você vai ser respeitado como inocente até o trânsito e julgado da decisão. Para você entender, trânsito em julgado da decisão é quando não tem mais recurso a ser interposto pela defesa. Ou seja, se existe um recurso ainda, quer dizer que a decisão pode ser alterada. Se a decisão pode ser alterada, essa não é a decisão final. Então ele vai ser considerado inocente até que não se caiba mais recurso. Aí beleza, o papel é lindo. E para o juiz proferir essa decisão, ele tem que ter certeza absoluta que aquela pessoa é culpada. Não pode ter um resquício de dúvida, porque se for dúvida, isso aí, indúbio pro réu. Na dúvida, você julga a favor do réu. Porque o Estado, com todo o seu aparato, todo o seu poder, não conseguiu provar a culpa de alguém, então ele é inocente. Porque você não pode condenar uma pessoa na dúvida, porque se é dúvida, não tem certeza. Se não tem certeza, você não pode privar o segundo bem mais importante de qualquer pessoa, que é a sua liberdade. Ou seja, é o bem mais precioso de um ser humano, a liberdade. Então você nunca vai privá-la sem a certeza absoluta que aquela pessoa é culpada. Até aí, tá tudo bem? Com certeza. Jeff, mas eu vejo muitas pessoas sendo presas aí sem uma certeza. O nome disso se chama prisão preventiva ou prisão temporária, dependendo do que aconteceu no processo. Mas se a prisão não é aquela definitiva, após a sentença, ela só pode ser uma provisória. E aí, o que acontece? Tem regra. No papel, aqui, é lindo. Agora, no papel, ele diz o seguinte: a prisão preventiva, lá no artigo 312, vai ser decretada para quando se precisar resguardar o processo ou a sociedade. Por isso que a garantia da instrução processual, por isso que diz a garantia da ordem pública. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se tem a possibilidade daquela pessoa atrapalhar o processo, corromper testemunhas, omitir, ocultar, destruir provas, então o processo precisa de uma garantia. Então eles prendem para evitar que ele faça isso. Se tem resquícios, tem indícios suficientes de que em liberdade essa pessoa coloca em risco outras pessoas, o convívio da ordem pública, aí prende para evitar isso. Se essa pessoa tem um poder econômico gigantesco que pode corromper muito e todos, ou não sei o que ele pode fazer, o que o dinheiro possa fazer, eles prendem para evitar. Olha como é uma inversão de valores. Porque nós estamos falando aqui da prisão preventiva. É uma prisão que ela é preventiva. É só para evitar algo. Porém, a prisão preventiva ela é uma espécie do gênero
cautelares. As cautelares estão lá no artigo 282 e é regra, princípio para as cautelares serem aplicadas somente quando necessária e adequada. Aí eu vou dar um exemplo muito simples que às vezes os juízes mandam prender a pessoa porque ele já tem um processo anteriores ou manda prender preventivamente por qualquer razão. E aí nós vamos lá e vemos que ele tem uma pena remanescente, que é isso? Uma pena de outro crime. E por ele ter sido acusado por esse novo crime agora, isso gera com que ele regrida naquele regime. Ou seja, se ele estava na rua, cumprindo a pena na rua, e ele foi acusado desse novo crime, só por isso ele regride de regime, ou seja, ele já tem que voltar para a cadeia. Então ele volta para a cadeia em razão do processo de execução dele. Aí você vem no segundo processo, que ele foi preso preventivamente, está sendo acusado, e você diz, olha, não é mais necessária a prisão preventiva dele. Por que não é necessária? A prisão preventiva é para tirar ele da rua preventivamente. Só que essa prisão não é necessária. Por quê? Porque ele já tem que ficar preso no processo de execução. E mesmo assim eles arrumam qualquer desculpa para não soltar nesse processo também. Para não ficar meio confuso para quem não era do direito, é assim, ó, ele está respondendo um novo processo, porém, nesse novo processo ele tem que ser presumido inocente até o final. Então até o final não pode prender ele provisoriamente, seria no papel. Por quê? Por que não precisaria? Porque ele já vai ficar preso na execução da pena dele. Ou seja, ele não vai ser posto em liberdade, ele não vai ficar na rua de qualquer jeito. Então não precisa de uma prisão preventiva para retirar ele da rua, porque ele já não vai para a rua. E mesmo assim, eles não soltam. Isso é só um exemplo. Salva na cabeça esse exemplo. E aí, continuando, no próprio artigo 282, diz lá no seu parágrafo 6º que a prisão preventiva ela só vai ser decretada após se comprovar que outras medidas diversas da prisão não sejam suficientes. Ou seja, o próprio artigo que traz as medidas cautelares, onde a prisão preventiva é um subgênero, diz que ela é a última ratio. O artigo 319 traz várias medidas alternativas à prisão. Quer ver um exemplo? Eu acabei de falar, tem muito dinheiro, ele vai ser preso. Basta você bloquear a conta dele, não precisa prender. Ah, ele vai corromper testemunha. Basta você dar uma medida de proibição de se aproximar das testemunhas. Ah, ele vai fugir. Basta você tirar o passaporte dele ou mandar uma prisão domiciliar, ficar em casa. O que eu quero dizer? Antes de se prender, tem que respeitar o princípio da progressividade das cautelares. Você primeiro dá uma proibição, ele não cumpre, aí você coloca a tornozeleira e, em último caso, você manda prender. Mas por que em último caso? Porque na Constituição está que ninguém será considerado antes do trânsito julgado. E lá no artigo 283 está garantido o direito de todos responderem o processo em liberdade. Ou seja, é direito responder em liberdade o processo. Então você tem que mandar prender ainda mais preventivamente em último caso. E aí agora eu posso deixar de maneira mais clara para vocês porque eu indulgo o pau no réu. Eu precisava que vocês entendessem tudo isso. Olha só, existe o princípio onde você deve considerar ele inocente, mas não. Há uma verdadeira inversão maldosa que manda a pessoa, o acusado, direto para a cadeia. De como primeira alternativa. Ou seja, você foi acusado de um crime, prisão. E fundamenta por qualquer coisa. Porque a regra é outra. Ou seja, o indúbio pro réu é o seguinte. Se ele vai ser presumido inocente até o final, antes da sentença condenatória, tudo que existir dúvida, a gente julga em favor do réu. Ou seja, se existiu uma acusação que ele praticou um crime, ainda tem a dúvida se ele realmente praticou. Por quê? Porque não existe a sentença condenatória. Então, se existe a dúvida, você julga a favor dele. Trata ele como inocente. E aí respeita as progressividades. Mas não, na dúvida, na primeira denúncia, você manda prender e inverte os valores. E olha só que engraçado. Para manter preso alguém, está lá no 316 parágrafo único, você tem que, a cada 90 dias, você tem que revisar aquela prisão. E lá no 312, nós vamos ver
no parágrafo 2º, que ele diz o seguinte: para decretar ou manter a prisão preventiva, precisa de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a medida. Vou dar um exemplo. O crime foi cometido lá em 2020 numa acusação de qualquer crime. Porém, desde lá, não tem nenhum indício de que ele voltou a praticar ou que ele poderia ter praticado. Ou seja, os fatos são antigos. Você vai mandar prender ele preventivamente agora, sendo que a prisão preventiva para cautelar o processo ou a sociedade, e não existe nenhum resquício da necessidade dela, e mesmo assim vai mandar prender? Não, então a lei fala fatos novos e contemporâneos para justificar a medida atual, a prisão. E sabe o que os juízes fazem quando vão revisar a prisão a cada 90 dias? Eles fazem uma inversão daí. Eles falam assim: não existem fatos novos e contemporâneos que justifiquem a alteração fática da acusação que possam autorizar a liberdade. Ou seja, ele faz uma inversão. A lei fala fatos novos e contemporâneos para deixar preso, e ele usa isso para dizer que não existem fatos novos para mandar soltar. E é por isso que sempre assim, no papel é lindo, é indúbio pro réu, a presunção de inocência, mas na prática eles invertem tudo. No judiciário eles invertem tudo. E é por isso que é indúbio Paulo réu. Na dúvida você deveria absolver, mas eles inventaram que na dúvida, indúbio pro società. Na dúvida eu não tenho certeza que ele é inocente, mas tem essa palavra da vítima ou tem essa aqui que pode ser verdade, então vou condenar. Por isso que na prática é indúbio Paulo réu. E é isso que nós advogados, independente de quem sejam nossos clientes, nós temos que encarar. E é por isso que o papel do advogado criminal é importante. Eu vejo pessoas falarem assim: eu não sei, é muito caro. Não, é a sua liberdade, é a liberdade do seu ente querido. Não existe ser caro a sua liberdade. Veja que você só vai achar caro quando você conhecer o preço árduo de uma condenação injusta. É por isso que o advogado ele tem que ser mais respeitado na sociedade. O juiz não gosta da gente, o promotor não gosta, às vezes nem mesmo os clientes ficam muitas vezes falando besteira pra gente porque não conseguiu um resultado melhor. E aí também entra como que a gente tem que passar por tudo, porque até isso, os clientes, vocês têm que entender também, todo mundo, que quando você contrata um advogado, você não contrata em 20 versões, você contrata que ele defenda a sua liberdade, ele contrata que ele te defenda de maneira justa, você não compra a liberdade. Mas é por isso que você tem que escolher um advogado que você confie, que vai lutar pelos seus direitos como se fosse ele o cara sentado no banco dos céus. E aqui no nosso escritório a gente trabalha exatamente assim. Nós defendemos até o último. Se tem uma possibilidade de defesa, é nela que nós vamos nos agarrar até Brasília, porque é lá que é a última instância. Mas aí tem que ter a consciência da necessidade do advogado e o trabalho árduo que ele tem. Olha tudo que a gente tem que encarar. Olha só como a gente tem que encarar uma inversão de valores constitucionais e lembrar aqueles caras ali que estão julgando, como diz Conrad de Hesse, que você precisa ter a força da Constituição, porque olha só, está no papel. E às vezes o cliente fala pra gente, eu vejo eles falar assim, os clientes: poxa, doutor, mas tudo isso, e aí tá na lei, doutor, por que eles não estão dando o meu direito? Então, nós temos que lembrar que a Constituição e a lei são só papéis. A Constituição não tem força de por si só fazer imperar o que está escrito nela. Ela precisa que nós, operadores do direito, e principalmente os julgadores, tenham a vontade da Constituição, ou seja, independente do meu interesse pessoal, independente do que a sociedade vai achar da minha decisão, eu tenho que aplicar de maneira justa os princípios constitucionais. E isso aí, então, espero que vocês agora saibam, quando eu digo indúbio Paulo réu, tem tudo isso por trás. Qual que é a sua opinião? O que você achou? Fala aqui pra mim, deixa nos comentários e lembre-se. Para quem não sabe, para quem não se lembra, meu nome é Jefferson Silva, sou advogado criminal e eu estou aqui para lutar pelo seu direito.